Reverendíssimos Padre Cleverson, Padre Natalino, caro povo de Deus, eu não sei se todos sabem ou se lembram, mas em 1974 aconteceu uma grande enchente aqui em Cuiabá, a maior de todas as enchentes antes da barragem do Manso ser construída, e alagou uma parte considerável aqui da região do Porto, ali da prainha mais baixo, 15 de novembro e por aí vai. Essa parte aqui da Acrimate, ou seja, bem próximo da nossa paróquia, inclusive parte da região da nossa paróquia. Isso fez com que muita gente tivesse que se mudar de lá para essas regiões mais altas ou mais afastadas do rio. Eu não me lembro porque eu ainda era um projeto na mente de Deus, né? Muitos já eram projetos encarnados na realidade, eu ainda era um projeto na mente de Deus, então não me lembro, sei de ouvir falar. E essa enchente, me contaram hoje cedo, que foi mais ou menos na época da festa de São José. Não é mesmo, dona Lola? É isso mesmo, pronto, foi seu neto que me disse. E hoje, quando amanheceu, vou contar o que Ian me falou antes da missa. Dona Lola falou para ele: esta é a chuva de São José, relacionando a chuva que aconteceu em 74, que aconteceu uma grande enchente, enfim, e fez com que as pessoas mudassem de lugar e tudo mais, e a nossa paróquia de alguma forma foi formada por conta dessa enchente, né? Deus sempre tira o melhor de todas as coisas, com toda certeza. Mas coitado de São José, né? A culpa é dele, tadinho. Eu já ouvi falar de São José, terror dos demônios, já ouvi falar de São José, esposo da Virgem Maria, São José, castíssimo esposo. Agora, São José da enchente, coitado. Bom, a gente pode aprender muitas coisas com São José, e graças ao bom Deus, a sua figura está se tornando cada vez mais conhecida, cada vez mais reverenciada, cada vez mais amada, e nós temos a necessidade de termos São José conosco, especialmente nessa época em que nós vivemos, não mais por causa de enchente. Cuiabá, graças a Deus, assim nós esperamos, não terá mais problema de enchente por causa da barragem do Manso, a não ser que a barragem se quebre e tudo se alague, e a gente vai chamar São José da barragem, né? Mas a gente espera que isso não aconteça. A necessidade de São José para a nossa época está justamente relacionada à questão da família. E hoje nós celebramos a solenidade de São José, que é diferente da celebração do nosso padroeiro mesmo, São José Operário, do dia 1º de maio. Hoje é São José Esposo. E como é importante refletir a respeito da figura de São José Esposo. Não há dúvida, queridos, eu acho que não há dúvida para ninguém que nós estamos enfrentando uma dura crise na família e no matrimônio, que é a sua consequência. O divórcio hoje já não é mais uma questão a ser pensada, não é uma questão diante da qual a gente se escandaliza, como acontecia no passado, década de 70, década de 80, um tempo ainda muito recente de nós. Falar que alguém havia se divorciado era bastante escandaloso. Hoje, a gente ouve falar de divórcio e a gente pode até se perguntar: mas é o primeiro ou é o segundo? Não lembro mais. Tamanha é a crise que nós estamos enfrentando no casamento. E mais, as pessoas não sabem o que é casamento. As pessoas não sabem o que é se casar, o que é viver como marido e mulher. Muita gente, muito jovenzinho que se casa por aí, jovenzinho não, né? Porque dificilmente se casa como jovem hoje, deixa lá para os 30, 31, 35, 40, por que não? Deixa eu curtir a minha vida primeiro, né? Pobres coitados. E muita gente acaba se casando, pensando que o casamento é na verdade apenas um rito externo, que não significa muita coisa, porque é claro, pode ser dissolvido facilmente quando acabar o amor, quando os esposos se sentirem já não mais tão felizes dentro daquela relação, e aí cada um vai para o seu canto. Uma visão como esta a respeito do casamento é extremamente danosa, e faz com que as pessoas vejam o casamento ou como um conto de fadas, que dura bem pouco, diga-se de passagem, ou como uma prisão inescapável.
Como é que você vê o seu casamento? Quem é o seu esposo para você? É o cavaleiro montado num cavalo branco? Um príncipe encantado que vem para resgatar a sua bela donzela que está deitada esperando o beijo do amor verdadeiro para acordar, levantar cedo, passar o café, lavar a louça, arrumar a casa e começar a gritar: vamos que você está me atrasando? Ou ele é o seu algoz, que te causa sofrimento, que te causa dor, e você fica se perguntando: por que é que eu me casei com esse traste? Ai, o povo rindo revela tanta coisa, meu Deus do céu. Pode ser que você seja o marido a respeito do qual eu esteja falando aqui também. E percebam, queridos, percebam que estas duas visões de um esposo dentro do casamento, falando particularmente do esposo, porque nós estamos celebrando São José, esposo, essas duas visões estão muito erradas. Pensar no marido como homem perfeito, montado num cavaleiro branco que vem para me salvar de todos os meus sofrimentos, está errado. É só no Senhor que é capaz de fazer isso. Ele é o esposo verdadeiro. Ou pensar no marido como traste, a cruz insuportável que eu tenho que carregar, porque Jesus pediu para eu carregar a cruz, e eu tenho que carregar minha cruz, né, padre? Ai, meu marido é minha cruz, padre. Também está errado. Também está errado. Não estou dizendo que no casamento não haja sofrimento e que a gente de fato precise tratar de alguma forma o casamento como uma cruz. Sim, precisa. Conviver por longos anos com a mesma pessoa é exigente. Mas para que nós entendamos de fato o que é o casamento, nós precisamos ter um olhar mais de fé para aquilo que nós vemos diante dos nossos olhos e que muitas vezes nos engana. Se nós vemos que o casamento é apenas um conto de fadas ou apenas uma prisão, nós estamos muito enganados. O Senhor nos ensina que o casamento é para muitas pessoas e para, diga-se de passagem, a maioria delas, a única chance de ir para o céu. Pensa só, você que é casado e não está aproveitando a sua única chance de ir para o céu. Padre, mas meu marido é ateu, meu marido não acredita em Deus, meu marido não vem à igreja, meu marido virou as costas para Deus, meu marido é um blasfemo, meu marido me trai. E a lista segue, é quase uma anti-ladainha, né, de São José. Eu continuo afirmando, o seu casamento é o seu único caminho de ir para o céu. São José nos ensina isto vivamente, porque nós vemos dentro da sua história como ele foi resignado, como ele aprendeu a partir do casamento, se dobrar por amor a outras pessoas, se entregar, servir, utilizar toda a sua força masculina, viril, não para dominar, mas para se doar. São José aprendeu isso vivamente e sem dizer uma palavra. É interessante notar como ao longo dos evangelhos, em todas as passagens em que São José aparece, nós não vemos ele dizer nada. Se o silêncio de Maria já mexe conosco, imagine o de São José, que é um silêncio mais radical ainda. É o silêncio do silêncio. Ele não fala nada. Nós não temos uma frase de São José, nem uma palavra de São José. Nós vemos São José sofrer, nós vemos São José angustiado, nós vemos São José pensando em situações que na sua cabeça talvez resolvessem o problema que ele estava passando, como por exemplo, quando ele descobriu que Nossa Senhora estava grávida. Nós vemos São José sendo alertado pelos céus, nós vemos São José sendo conduzido por um anjo, nós vemos São José obedecendo, ouvindo a Deus e obedecendo. E como isso nos ajuda a entender o papel dos esposos dentro do casamento, não só do homem e da mulher. Porque São José, esposo, ele quer nos ajudar, especialmente no tempo em que nós estamos vivendo, com grande crise da família e do matrimônio, ele quer nos ajudar a viver o matrimônio em toda a sua profundidade. A irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, ela disse que o último dos grandes ataques de Satanás para o nosso tempo seria contra a família.
Porque Satanás sabe muito bem que uma família desestruturada causa inúmeros problemas na vida, não só do casal, mas especialmente das crianças. As crianças são as mais prejudicadas. E em caso de divórcio, então, nem se fala, sempre as crianças. E talvez esse prejuízo que as crianças acabam recebendo de um casamento desequilibrado, desestruturado, desordenado, tóxico, para utilizar uma palavra bastante moderna, esse prejuízo talvez ele se estenda por toda a vida da criança. Ela vai virar adulta, ela vai crescer, ela vai ter o seu próprio casamento, as suas próprias dificuldades, e muito daquilo que ela vai ver no seu casamento, ela vai associar ao casamento dos seus pais, ao casamento fracassado dos seus pais. Casamento não é conto de fadas, em que nós buscamos aquela nossa felicidade romântica, linda, maravilhosa, cheio de borboletas voando ao nosso redor. Isso não existe, gente. Isso não existe. Que o amor nos conduza para o altar, ok, ótimo, e precisa ser assim mesmo. Mas quando você está diante do altar, e por isso que o casamento ele é feito de modo público, nenhum casamento é considerado verdadeiramente casamento se não há pelo menos 2 testemunhas que reconhecem publicamente que aquilo está acontecendo. O casamento é feito de modo público porque reforça publicamente o compromisso dessas 2 pessoas de se entregarem, de se doarem um pelo outro. Não se espera que um namorado faça um sacrifício de vida por uma namorada, mas se espera de um marido isso. Não se espera que um namorado, ele perdendo o emprego, corra o quanto antes atrás do prejuízo para conseguir um novo emprego, para empreender, ganhar dinheiro. Não se espera tanto de um namorado isso, mas se espera isso de um casado. Não se espera tanto de um namorado que ele tenha aquela fidelidade que o levará a uma vida inteira de cuidado, de amor, de dedicação e de sacrifício. Namoro foi feito para acabar, seja para acabar de vez ou seja para acabar no altar. Mas do casamento de um casado, sim, se espera tudo isso. De alguma forma, o casamento, ele realmente aprisiona os casais. E dá para sentir esse aspecto do casamento como prisão. Mas, meus irmãos, bom, primeiro que não dá para analisar desta forma, né? Mas, vejam, se nós não contivermos o amor, se nós não afunilarmos o amor, para que esse amor gere vida, dê frutos e faça sentido na vida de alguém, não vai valer a pena amar. Por que a barragem do Manso é tão importante para a produção de energia? Porque ela restringiu a água num lugar, aumentando a sua força quando passa pelas turbinas, gerando energia. Se a gente tira a barragem, nós teremos um segundo Pantanal no Mato Grosso. Eu acho que ninguém precisa disso, porque essa água vai vir toda para Cuiabá. Não sei se vocês sabem, mas Cuiabá é mais baixa, né? Por isso que a gente passa tanto calor. Então espero que não quebre. São José da Barragem, rogai por nós. É importante que a gente tenha as coisas afuniladas, que nós tenhamos o coração de alguma forma fechado, com uma barragem no coração, para que a água do amor, a água do sacrifício, a água da entrega esteja direcionado a um lugar. E o casamento nos ajuda a fazer isso. Deus deu o casamento como dom justamente para fazer isso, porque ele ganha mais força. A água represada ganha mais força quando vai sair. Por isso, o casamento pode ser visto sim como uma espécie de prisão, como é a barragem para a água. A água pode olhar para a barragem e dizer: nossa, você me aprisiona, você não me deixa ser livre, eu quero meus direitos, meu corpo aquático, minhas regras. Ela pode dizer. Mas liberdade para quê? Para se destruir e destruir os outros? Esse é o problema de muita gente que não quer casar, quer ser livre para continuar se destruindo e destruindo os outros, enquanto que uma pessoa casada que perde a liberdade, entre aspas, na verdade encontra a liberdade no amor, no caminho do amor. Isso nós vemos em São José. Ele perdeu a sua liberdade de escolha, em certo sentido, mas ele escolheu profundamente amar os 2 seres mais amáveis que já existiram: a Mãe de Deus e o próprio Deus. Vejamos em São José
este modelo de esposo para homens e para mulheres. Tomemos a São José, esposo, como solução para os nossos casamentos tão quebrados, tão problemáticos, tão agitados pelo vento da modernidade, que faz com que homens e mulheres queiram se colocar em primeiro lugar e acabem destruindo o casamento e a vida dos filhos. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez o seu casamento já tenha sido um desastre e hoje não dê mais para voltar. Paciência, nós não vamos voltar no passado. Mas ainda assim nós podemos recorrer a São José. Ainda assim nós podemos pedir a Ele: São José, cuida dos meus filhos. São José, cuida do meu esposo, aquele com quem eu me casei por primeiro. São José, me ajuda a ser fiel até o fim. Até o fim, em vista da vida eterna. O casamento só faz sentido por causa da vida eterna. Tomemos de fato São José como exemplo. Colhamos esses lírios que estão em suas mãos, que estão ao seu redor, para que, simbolizando a pureza de um coração que se doa profundamente por amor, tomemos São José como exemplo e como vida, que gera pureza para os nossos casamentos, para as nossas famílias, para os nossos lares. Não nos enganemos, casamento não é uma realidade humana meramente. Casamento é uma realidade divina. E eis aqui, São José, o instrumento que Deus quer utilizar para restaurar os casamentos no nosso século, no nosso tempo. Tomemos o seu exemplo e nós com certeza, não iremos destruir os nossos casamentos, as nossas famílias, ainda que algumas dificuldades aconteçam. São José, esposo, São José, protetor do casamento, São José, de fato, terror dos demônios, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.